Texto da palavra de Deus, que se encontra em Daniel, no capítulo 6, o verso 10, declara: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, nós vamos nos deter nessa história relatada no capítulo 6 do livro de Daniel, nesta noite, aprendendo lições preciosas. Deste foi um dos momentos de maior crise na vida do profeta e estadista Daniel. O tema desta noite, o título é Na Cova dos Leões. E antes de entrarmos na leitura que vamos fazer em conjunto aqui, queria ressaltar, então, a minha experiência particular com essa história. Desde pequeno, sempre me interessei muito pela narrativa de Daniel, tanto a sua parte histórica quanto a sua parte profética. Tive o privilégio de, ainda novo, interagir com o livro do Uriah Smith, que alguém poderia julgar que não era um livro apropriado para uma criança ler, seria muito sofisticado, mas como eu não sabia dessas imposições, simplesmente li e me interessei, apesar de, claro, muitos aspectos passaram por alto, sem a compreensão devida. Só anos depois foi possível compreender alguns detalhes, mas fato é que foi uma forma de me familiarizar com essa história. E desde então, curiosamente, poucas vezes preguei sobre esse tema, das variadas oportunidades que já tive de pregar, e me parece sempre foi um tema que eu deixei para depois. E, no entanto, gostaria de entrar na singeleza do tema deste capítulo. Vale destacar que metade do livro de Daniel ele é biográfico e a outra metade é profético. Então, do 1 ao 6, nós temos histórias numa certa cronologia, e do 7 ao 12 são juntadas visões que Daniel teve ao decorrer em vários momentos diferentes. Claro que no capítulo 2 tem a visão, o sonho de Nabucodonosor, a interpretação de Daniel. Também o capítulo 4 traz um novo sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação, mas essas histórias são relacionadas, então, numa interação de Daniel com o rei. E já os Daniel 7 a 12 trabalham mais o aspecto das profecias para o povo de Deus, para Israel. Mas nesse capítulo final da parte biográfica, o capítulo 6, a mensageira do Senhor Ellen White escreve, então, no capítulo 44 do Profetas e Reis, uma narrativa bem interessante. Na paginação mais tradicional, é a partir da página 539 que nós temos essa narrativa. Porém, em algumas versões agora mais novas e a do aplicativo, temos uma paginação bem diferente, mas fica no capítulo, portanto, 44, na Cova dos Leões, e os textos bíblicos estarão incluídos nessa leitura, e vemos, então, a mensagem que é apresentada, e nada melhor, então, que um incentivo também, que seja um incentivo para mais pesquisa, para estudar mais sobre a vida de Daniel, assim como ler os escritos de Ellen White. Nada infundirá mais confiança nesses escritos em relação à providência divina sobre eles do que lê-los realmente, julgá-los pelos frutos que trouxe. Se realmente Ellen White, em certo momento, chamou a atenção dos seus ouvintes para tomarem uma decisão. É de Deus ou do diabo, não há meio termo. Se a inspiração vier do maligno, realmente deveria haver uma
noção então de desviar as pessoas da santificação, desviar da palavra de Deus, e nós vemos algo bem distinto acontecendo quando lemos seus diversos livros. É algo que sempre atestando a autoridade final da Bíblia, assim como trazendo elementos que nos ajudam a compreender com maior profundidade, maior espiritualidade, assuntos que muitas vezes passam desapercebidos por nós. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e nós vamos acompanhar essa leitura juntamente. Aqui no aplicativo, então, na 275, 539 em outras versões. Primeiro verso, primeiro parágrafo diz assim: quando Dario, o Medo, subiu ao trono, anteriormente ocupado pelos reis babilônicos, tomou para logo medidas no sentido de reorganizar o governo. Ele constituiu sobre o reino as 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. As horas concedidas a Daniel, as honras concedidas a Daniel despertaram o ciúme dos líderes do reino, e eles procuravam ocasião de queixa contra ele. Mas não o podiam achar, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. A irrepreensível conduta de Daniel provocou ainda mais a inveja dos seus inimigos. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eles foram constrangidos a reconhecer, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, presidentes e príncipes em mútuo conselho traçaram um plano pelo qual esperavam conseguir a destruição do profeta. Eles se determinaram pedir ao rei a assinatura de um decreto proibindo que qualquer pessoa no reino fizesse alguma petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não a daria o rei pelo espaço de 30 dias. A violação deste decreto seria punida lançando o transgressor na cova dos leões. Então, aqui nós vemos toda essa trama sendo feita devido a ciúmes das honras que foram recebidas por Daniel. Em toda a conduta, Daniel ele agia com total honestidade, e mesmo não havia erros também, ainda que fossem não dolosos, não com intenção de fraude, de corrupção, mas mesmo erros ele não tinha cometido em seus negócios, e, portanto, a única chance deles era partir para esse lado, atacar a religião de Daniel, como vamos ver agora. De comum acordo, os príncipes prepararam o referido decreto e apresentaram a Dario para que este o assinasse. Apelando à sua vaidade, eles o persuadiram de que a execução deste decreto lhe acrescentaria grande honra e autoridade. Ignorando o sutil propósito dos príncipes, o rei não percebeu a animosidade deles no edito e, cedendo à sua lisonja, assinou. Os inimigos de Daniel deixaram a presença de Dario, exaltando-se a respeito do laço que seguramente haviam armado para o servo de Jeová. Na conspiração assim formada, tinha Satanás desempenhado importante parte. O profeta havia sido exaltado em mando no reino, e os anjos maus temiam que sua influência pudesse enfraquecer-lhes o controle sobre seus governantes. Foram essas forças satânicas que impeliram os príncipes a sentir inveja e ciúmes. Foram eles que inspiraram o plano da destruição de Daniel, e os príncipes, rendendo-se aos instrumentos do mal, levaram-nos à execução. Então, sem dúvida, toda a trama contra o homem de Deus, contra o povo de Deus, tem por detrás forças sobrenaturais. Satanás
e os anjos caídos estão tramando contra o reino de Deus nessa terra. E aqui nós vemos o fato de que realmente essas pessoas se tornaram instrumentos do mal para se alcançar tudo isso. Nós vemos que eles temiam, os anjos maus temiam a influência de Daniel no mando do reino, pois eles perdiam controle sobre os governantes. Diz ainda a continuação, então: os inimigos do profeta contavam com o firme apego de Daniel ao princípio para o sucesso de seu plano. Eles não estavam errados na estimativa do seu caráter. Ele percebeu logo o maligno propósito que tiveram na elaboração do decreto, mas não mudou a sua conduta no mínimo que fosse. Por que deveria ele deixar de orar agora, quando mais necessário era orar? Antes renunciaria à própria vida, renunciar à sua esperança de auxílio em Deus. Tranquilamente ele desempenhou seus deveres como chefe dos príncipes, e na hora da oração dirigiu-se para o seu aposento e, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, de acordo com o costume, fez as suas petições ao Deus do céu. Ele não procurou ocultar o seu ato, embora soubesse muito bem quais as consequências de sua fidelidade a Deus. Seu espírito não vacilou. Ante os que estavam tramando a sua ruína, ele não permitira sequer a aparência de que sua ligação com o céu estava interrompida. Em todos os casos onde o rei tivesse o direito de ordenar, Daniel obedeceria, mas nem o rei, nem o seu decreto poderiam fazê-lo desviar-se de sua obediência ao Rei dos Reis. Que pesada essa declaração que nós vemos aqui. Como podemos pensar nessa fidelidade de Daniel? A que nível, a que ponto? Será que teríamos a mesma coragem, a mesma fidelidade de sequer mudar o costume, que diz que ele, através de uma mudança nesse costume, poderia passar a impressão, aparentemente, dele ter o quê? Deixado de se comunicar com Deus. E por isso ele decidiu não mudar nada em sua atitude. Então, que coragem moral realmente desempenhou. Continuando, assim, ousada, embora quieta e humildemente, o profeta declarou que nenhum poder terreno tem o direito de interpor-se entre a alma e Deus. Cercado por idólatras, ele era uma fiel testemunha desta verdade. Seu inquebrantável apego ao direito era uma brilhante luz nas trevas morais dessa corte pagã. Daniel está perante o mundo hoje como um digno exemplo do destemor e fidelidade cristãos. Então aqui nós encontramos essa questão de que realmente nenhum poder na Terra tem o direito de se intrometer na consciência nossa de modo a adorarmos assim ou assado. Realmente, nós vemos que aquelas leis dos 10 mandamentos que fazem referência ao nosso relacionamento com o próximo, com o nosso semelhante, pode haver leis que os reinos terrestres façam, mas referente àquelas quatro primeiros mandamentos, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, essa forma de adoração a Deus não deve ser, então, intermediada através de um Estado. Então, dessa forma, nós encontramos algo interessante para pensarmos. E aqui na continuação, então, diz assim: durante todo um dia, os príncipes observaram Daniel. 3 vezes viram-no dirigir-se ao seu aposento, e 3 vezes ouviram sua voz erguer-se em fervente intercessão a Deus. Na manhã seguinte fizeram sua denúncia perante o rei. Daniel, seu mais honrado e fiel estadista, tinha votado ao desprezo o decreto real. Porventura não assinaste o edito, lembraram-lhe, pelo qual todo homem
que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Esta palavra é certa, respondeu o rei, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Exultantemente informaram eles agora a Dario da conduta do seu mais acatado conselheiro. Daniel, que é dos transportados de Judá, exclamaram: não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes ao dia faz a sua oração. Quando o rei ouviu essas palavras, viu de imediato o laço que havia sido armado para o seu fiel servo. Compreendeu que não fora o zelo pela honra e glória real, mas a inveja de Daniel, o que os levara a propor o decreto real. Penalizado pela parte que havia desempenhado no mal que se praticara, o rei, até o pôr do sol, trabalhou para salvar seu amigo. Os príncipes, prevendo este esforço da parte do rei, vieram a ele com as palavras: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. O decreto, embora feito de afogadilho, era inalterável e devia produzir os seus efeitos. Então, realmente aqui impressiona que o rei não se ateve, se deixou lisonjear-se por aqueles seus conselheiros, achando que estavam preocupados com a sua honra, mas se viu que nada tinha a ver com a honra ao rei, mas se inveja Daniel. Dario, então, tentou resolver a situação, trabalhou nesse sentido, mas não havia retorno para a decisão do rei. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma pedra foi posta na boca da cova, e o próprio rei a selou com o seu anel e com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem-no na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isto foi para que pudesse tornar o livramento de seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. A cólera do homem redundará em teu louvor. Salmo 76:10, o salmista testificou. Graças à coragem deste único homem que escolheu seguir o direito antes que a astúcia, Satanás devia ser derrotado e o nome de Deus exaltado e honrado. Veremos agora na sequência como que se deu este livramento. Logo na manhã seguinte, o rei Dario dirigiu-se depressa para a cova e clamou por Daniel com voz triste: Daniel, servo de Deus do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então é impressionante a fé do rei nessa possibilidade. Já é de se espantar isso. A voz do profeta respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Uma vez mais foi baixada uma proclamação da parte de um governador gentil, exaltando o Deus de Daniel como verdadeiro Deus.
O rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A ímpia oposição ao servo de Deus estava agora completamente quebrada. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, persa, e mediante a associação com ele, esses monarcas pagãos foram constrangidos a reconhecer o seu Deus como o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir. Da história do livramento de Daniel, podemos aprender que em tempos de provação e tristeza, os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo o que poderiam desejar. Daniel, na cova dos leões, foi o mesmo Daniel que esteve perante o rei como principal entre os ministros de Estado e como profeta do Altíssimo. Um homem cujo coração se firme em Deus terá na hora de sua maior prova o mesmo que era em sua prosperidade, quando a luz e o favor de Deus e do homem incendiam sobre ele. A fé alcança o invisível e se apega a realidades eternas. Que maravilhoso termos esta consciência do valor, então, da integridade, o valor da fé em Deus, de maneira que não importa se nos tempos de provação, de tristeza ou de alegria, de exultação, de prosperidade, em todo tempo mantendo a sua fidelidade, firme para com Deus. Aqui diz ainda que o céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Cristo identifica os seus interesses com os interesses de seu fiel povo. Ele sofre na pessoa dos seus santos. E seja o que for que toque em seus escolhidos, toca nele. O poder que está perto para libertar do dano físico e da angústia, está perto também para salvar do mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob todas as circunstâncias e triunfar através da graça divina. Diz ainda, a experiência de Daniel como estadista no reino de Babilônia e da Medo-Pérsia revela a verdade que um homem de negócios não tem que ser necessariamente um homem ardiloso e astuto, mas pode ser um homem instruído por Deus em cada passo. Daniel, primeiro-ministro dos maiores reinos da terra, foi ao mesmo tempo profeta de Deus, recebendo luz celestial, luz de celestial inspiração. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós é descrito pela pena da inspiração como isento de falta. Suas transações de negócio, quando submetidas à mais apurada fiscalização dos seus inimigos, foram consideradas sem falha. Ele foi um exemplo do que cada homem de negócios pode tornar-se quando seu coração é convertido e consagrado, e quando seus motivos são retos à vista de Deus. Então, realmente, o cristão sabe que um indício da sua transformação de caráter será o seu trato com os negócios, de maneira que haverá estrita fidelidade, honrará o nome do Senhor, aonde quer que for, seja na transação que for que seja feita, não trará, então, a fraude, o engano para os seus métodos. E aqui em Daniel vão encontrar este exemplo de um homem em total integridade e também sem falhas em suas transações, devido ao seu esmero no trabalho em que realizava. Diz ainda aqui a continuação, que estrita conformação
com os reclamos do céu, traz bênçãos tanto temporais como espirituais. Inamovível em sua fidelidade a Deus, indomável no domínio de si mesmo, Daniel, por sua nobre dignidade, indeclinável integridade, conquanto fosse jovem, alcançou graça e misericórdia diante do oficial pagão a cujo car tinha sido posto. As mesmas características marcaram sua vida posterior. Ele ascendeu rapidamente à posição de primeiro-ministro do reino de Babilônia. Através do reinado de sucessivos monarcas, da queda da nação e o estabelecimento de outro império mundial, foram de tal natureza sua sabedoria e capacidade estadista, tão perfeito seu tato, cortesia, genuína bondade de coração e sua fidelidade ao princípio, que mesmo seus inimigos foram forçados a confessar que não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Vejamos bem que teve que ser feita uma lei nova para enquadrar Daniel, porque de outra forma não conseguiam achar uma forma de causar algum dano através das leis. Na continuação, diz mais: honrado pelos homens, com as responsabilidades de Estado e os segredos de reinos que tinham alcance universal, Daniel foi honrado por Deus como seu embaixador, sendo-lhes dadas muitas revelações dos mistérios dos séculos por vir. Suas maravilhosas profecias, tais como registradas por ele nos capítulos 7 a 12 do livro, que traz o seu nome, não foram inteiramente compreendidas mesmo pelo próprio profeta. Mas antes que findassem os labores de sua vida, foi-lhe dada a abençoada certeza de que no fim dos dias, isto é, na conclusão do período da história deste mundo, ser-lhe-ia permitido outra vez estar na sua posição e lugar. Não lhe fora dado compreender tudo o que Deus tinha revelado do divino propósito. Fecha essas palavras e sela este livro. Foi-lhe ordenado quanto aos escritos proféticos. Estes deviam ser selados até ao fim do tempo. Vai, Daniel, o anjo ordenou uma vez mais ao fiel mensageiro de Jeová, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Com elas, devem se ligar os ensinos do último livro das Escrituras do Novo Testamento. Satanás tem levado muitos a crer que as porções proféticas dos escritos de Daniel e João, o revelador, não podem ser compreendidas. Mas a promessa é clara de que bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. Os sábios entenderão, foi dito com respeito às visões de Daniel, que deviam ser abertas nos últimos dias, e da revelação que Cristo deu a seu servo João, para a guia do povo de Deus através dos séculos. A promessa é: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse 1, verso 3. Finalizando aqui os dois últimos parágrafos, Ellen White conclui o capítulo dizendo: do surgimento e queda das nações, conforme expostos nos livros de Daniel e Apocalipse, precisamos aprender quão sem valor é a glória meramente terrena e externa. Babilônia, com todo o seu poder e magnificência, como o nosso mundo jamais contemplou igual poder e magnificência que ao povo daquele tempo pareciam estáveis e permanentes, quão completamente passou. Como a flor da erva pereceu, assim pereceu o reino da Medo-Pérsia, os reinos da Grécia e de Roma, e assim perece tudo o que não tem a Deus por fundamento. Apenas o que está vinculado ao seu propósito e expressa seu caráter pode perdurar. Seus princípios são a única coisa firme que o nosso mundo conhece. Que descrição impressionante esta! Que significativa essa frase final. Seus princípios, princípios de Deus, são a única coisa firme que o nosso mundo conhece. O parágrafo final nos diz assim: um cuidadoso estudo
da operação do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas por acontecer, nos ajudará a estimar no seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis, e a aprender o que é o verdadeiro alvo da vida. Assim, considerando os acontecimentos do tempo à luz da eternidade, podemos, como Daniel e seus companheiros, viver pelo que é verdadeiro, nobre e perdurável, e aprendendo nesta vida os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador, esse abençoado reino que deve durar para todo sempre. Podemos estar preparados em sua vinda para com ele entrar em sua posse. Amém. Maravilhosa leitura. Aqui tivemos basicamente meia hora. Em meia hora nós lemos o capítulo inteiro do Profetas e Reis. Então, muitas vezes desanimamos, não pegamos o livro, achamos que o capítulo vai ser muito longo, e aí parece que bate já aquele desânimo antes de começar. E, na realidade, se nós pegarmos e lermos, nós sairemos reanimados, revigorados com a mensagem que traz, e em pouco tempo, inclusive, como nós podemos ver.